Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a senhora vereadora Camila Lima para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Provérbios 3, versículo 23. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, senhor Reinaldo de Lima Júnior, presidente da ASIC, senhor Paulo Machado, secretário de Desenvolvimento Econômico, senhor William Godoy, assessor para assuntos da juventude do município, senhor Cláudio Sim, Gustavo Sim, senhor Ângelo Chuca, do Jornal Diário do Planalto, senhoras e senhores, boa noite. Regimentalmente, convidamos a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas, letra de Frei Eusébio Schmidt, melodia de Elmi Wendtmeier. Princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história até nós flamejante chegou, capital da erva mate do pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos ledos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história até nós flamejante chegou. Solicito a senhora primeira secretária a realizar a leitura do expediente. Expediente de 1/10/2018.
Ofícios números 076, 077, 078 do Executivo, comunicando o sancionamento dos projetos de leis número 107, 103, 083, 108, 64, 91 de 2018. Requerimentos números 743, 744, 745, 752 e número 768 dos deputados estaduais, parabenizando o município pelo aniversário de emancipação político-administrativa. Ofício da Unidade de Atendimento de Canoinhas, comunicando de que agora conta com uma coordenadora de educação. Abaixo assinado, solicitando a mudança de endereço da Casa de Passagem Nova Canaã. Projeto de lei número 120 de 2018, que dispõe sobre o acesso de estudantes e menores de 18 anos a eventos culturais e desportivos no município de Canoinhas, de autoria do vereador Edmilson Verca. Ofício número 81 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem. Projeto de lei 121 de 2018, que estima a receita e fixa despesas do município para o exercício de 2019. Ordem do dia para a segunda votação, projeto de lei número 114 de 2018, que disciplina o tráfego de veículos de tração animal e dá outras providências. Projeto de lei número 116 de 2018, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Para a primeira votação, projeto de lei 119 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para a cessão de servidor público municipal. Indicações. Indicação 283 de 2018, de autoria do edil Edmilson Verca, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rutili Roeder, secretário de Planejamento, para que se proceda à substituição de 4 lâmpadas que se encontram queimadas na rua Flávio Renche, bairro Boa Vista. Indicação 284 de 2018, de autoria do edil Edmilson Verca, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, para que se proceda o conserto com massa asfáltica de buracos na rotatória da rua Duque de Caxias, conforme fotos em anexo. Indicação 285 de 2018, de autoria do edil Chiquinho da Silva, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Luiz Alceu-Vitti Júnior, diretor do DETRACAN, para que seja refeita a lombada da rua Getúlio Vargas, em frente ao Atacado Neves. Indicação 286 de 2018, de autoria do edil Chiquinho da Silva, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, para que sejam desobstruídas 3 bocas de lobo localizadas na rua Isabel de Deus Bueno Sabino, na Coab 4, sendo que uma em frente à residência de número 117. E a indicação 287 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Luiz Alceu-Vitti Júnior, diretor do DETRACAN, melhorias na sinalização, pintura da pista central da Avenida Vendelin Metzger e Rua Maria Ouza, em trecho compreendido entre o distrito de Marcílio Dias e a Universidade do Contestado. Era o que tínhamos. Muito obrigado. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a senhora primeira secretária informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Chiquinho da Silva. Com a palavra, vereador Chiquinho da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Camila, vereadora Thelma, os amigos que estão nos visitando hoje, os nossos colaboradores da casa, boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero pedir desculpas pelo que acho que alguns dos senhores ou as senhoras vereadoras já solicitaram ao órgão competente, que é o DETRACAN, referente a essa lombada na rua Getúlio Vargas, que fica próximo ao Schnabel ali, e ao Atacado Neves. Essa lombada ela é muito baixa, e tem a metade da pista já nem existe mais lombadas. E por esse motivo que os veículos passam em alta velocidade, os motoristas passam em alta velocidade, que está causando, os moradores ali estão preocupados. E gostaria que o Luizinho, né, do DETRACAN, desse uma olhada com carinho e deixasse a lombada na medida certa. Então, esse motivo que me trouxe a fazer essa indicação. E com o Luizinho
dá uma olhada lá para que evitando, né, um acidente grave que possa acontecer lá. Obrigado. Olá, vereador Edmilson Verga. Senhor presidente, senhoras vereadoras, canoenses que nos assistem. Eu só quero justificar aqui a minha indicação 283 e a 284. A 283 eu fui procurado semana passada por um morador ali do bairro Boa Vista, mas é para fazer a substituição ali de 4 lâmpadas que se encontram queimadas ali no bairro Boa Vista, especificamente ali na rua Flávio Ente. E a indicação número 284, a gente está pedindo aí para o secretário de Planejamento, o senhor prefeito Beto Passo, ali, fazer um conserto do buraco que existe ali na rotatória, ali da rua Duque de Caxias, ali, bem no cemitério municipal. Então, ele tem aquela rotatória, já é bastante perigosa, e tem um buraco agora que está conforme as fotos que a gente fez em anexo. Então, seria isso, senhor presidente. A gente só pede, né, para que proceda, né, esse conserto com massa asfáltica. Muito obrigado. Só gostaria de justificar a minha indicação número 287 de 2018. Estive na Universidade do Contestado participando da 8ª Mostra de Iniciação Científica e, felizmente, vereador Chico, nós vimos, eu sei que a indicação do senhor também, aquelas lombadas da Evangeline Metzger, também da Maria Ozen, eles estavam sendo concluídas, aquelas lombadas. E fiquei feliz até já pintando em seguida. Porém, fui questionado por alguns moradores de Marcílio Dias, que se encontravam na Moncisc, tá, que à noite, agora não tem tanto problema, mas mais no inverno, principalmente, e o dia que dá a neblina, as pinturas da faixa central estão muito apagadas, né? Além de fazer a pessoa que está conduzindo o veículo, né, pode se perder, essa sinalização, ela delimita a área de proibição de ultrapassagem, inclusive, né? Então, tem que ser repintada, porque o pessoal está ultrapassando em face da sinalização estar muito ruim. Seria isso, muito obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito, senhora primeira secretária, informar se esses vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Só gostaria de agradecer ao vereador Edmilson, né, que foi feita a leitura do projeto de lei 120 de 2018. O senhor declinou de usar a tribuna para usar amanhã até para explicar esse projeto. Então, agradeço, né, a sua atenção, até porque nós temos um assunto bastante importante a discutir na sequência. Muito obrigado. Não que não seja importante esse assunto também, mas, né, agradeço por o senhor ter declinado. Nós temos o prazer de receber nesta Casa de Leis hoje o senhor Reinaldo de Lima Júnior, nosso presidente da Associação Empresarial. Reinaldo, desde o primeiro momento que assumiu, vem desenvolvendo uma dinâmica muito grande com relação às relações que afetam a Associação Empresarial e o município, essa Casa Legislativa, Poder Executivo. Não que os presidentes anteriores não fizessem, não, também faziam, mas o senhor está muito empenhado. E nós, conversando com o senhor presidente, né, o convidamos para falar um pouco sobre um plano de desenvolvimento econômico local, né, um assunto que ele já estava pesquisando, né, e nós, trocando algumas informações aqui nessa Casa de Leis, né, convidamos o mesmo para usar essa tribuna para fazer a apresentação deste projeto. Então, gostaria de convidar, né, o nosso presidente da Associação Empresarial, Reinaldo Lima Júnior, para a tribuna. Boa noite a todos. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao presidente pela oportunidade e, no mesmo momento, cumprimentar todos os vereadores presentes. Também gostaria de cumprimentar o secretário Paulo, né, que já temos conversado sobre esse tema e veio aqui prestigiar, e com certeza nós temos aí um caminho a percorrer junto. E também cumprimentar os presentes. Inicialmente, eu gostaria de frisar que a FACISC, a Federação das Associações Empresariais do Estado de Santa Catarina, ela tem um projeto que é o DEL, chama-se DEL, a sigla, que é Desenvolvimento Econômico Local. E esse projeto vem sendo implementado nos municípios. E aqui, mais próximo,
o município de Rio Negrinho iniciou isso já faz aproximadamente 1 ano. Nós já contactamos com o secretário Paulo, também com o prefeito. Nos próximos dias, próximos meses, nós vamos fazer uma visita naquele município e entender como que está ocorrendo a execução. E lógico, cabe à associação empresarial aqui ser, vamos dizer assim, o animador para fomentar a execução, porque é uma parceria entre o poder público, entre a iniciativa privada, enfim, entre a sociedade de forma geral. Então, pedi ajuda lá para o nosso amigo para mudar. Coloquei algumas transparências lá, só para... quero frisar também que eu vou passar rapidamente para lançar a ideia aqui, para numa próxima oportunidade nós detalharmos, até porque o tempo não permite uma discussão. Eu faço questão sempre, nas oportunidades, colocar a missão, a visão da associação empresarial. E, além de nós, daquela entidade, representar o interesse dos associados, ela procura fomentar o desenvolvimento onde está inserido, no caso, Canoinhas e região. E, lógico, que isso tem uma visão regional, né, que essa representatividade empresarial busca justamente o crescimento, o desenvolvimento e assim por diante. Bom, recentemente eu coletei junto com o nosso amigo Paulo os dados das empresas agora em 2018 em Canoinhas. Nós temos 811 empresas do comércio, 1.315 dos serviços, 102 indústrias e alguns microempreendedores. Então, considerando as associações, enfim, todas as pessoas jurídicas, nós temos hoje, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 3.832 empresas conectadas, ou constituídas, né? E aí eu coloquei alguns dados só para a gente fazer a introdução do projeto de desenvolvimento. Então, o que significa? Nós tínhamos em 2000 935 empresas. Em 2015, 1.551. E lógico que em 2018, 3.800, se desconsiderarmos as igrejas, enfim, então está ocorrendo um crescimento nos últimos 18 anos e é algo que, de repente, é bastante positivo, né? Mas quem sabe, se nós fomentarmos alguns pontos, pode ser que essa curva aí seja mais inclinada. Número de empresas por setor. Então, alguns dados, né, que chamam atenção, segundo a FACISC, hoje nós temos um dado que o maior número de empresas se encontra ou encontra-se no comércio, né, aproximadamente pouco mais de 40% das empresas constituídas. Número de empresas por número de empregados. Então, trago esse dado aqui para frisar que o maior número de empresas possui entre 1 e 4 colaboradores. Então, são essas empresas que normalmente estão se desenvolvendo e, acredito eu, com uma capacidade ou com um potencial, uma intenção de crescimento. Hoje nós teríamos mais de 800 empresas entre 1 e 4 colaboradores. E, lógico, que depois vai diminuindo, quem sabe o maior empregador hoje de Canoinhas seja o próprio município. Aí também, lógico que, como temos o maior número de empresas no comércio, automaticamente temos o maior número de pessoas, né, vinculado a esse setor. Recentemente que tivemos junto com a Fiesc falando de alguns dados, e só para relembrar algumas situações, até naquela oportunidade foi frisado que alguns dados nós temos mais recente e outros nem tanto, devido às pessoas que organizam, né, não ter essas informações. Mas vejamos que em 2016 nós tínhamos um saldo negativo de 75 empregos. Já em 2018 está positivo essa informação, conforme foi nos passado naquela quinta-feira, acho que foi a quinta-feira anterior, semana passada, né? Então, quer dizer que nos 2 últimos anos ocorreu também esse crescimento. Coloquei essa informação aqui para chamar a atenção da importância das instituições de ensino no nosso município. Em 2000,
Canoinhas tinha pouco mais de 5% das pessoas com 25 anos ou mais com ensino superior. Então, vejam só, em 2000. 10 anos depois, onde teve um grande crescimento, aqui a própria Universidade do Contestado, entre outros, esse índice mudou, né? Acabou passando de 10% de pessoas com 25 anos ou mais no ensino superior. Mas aí eu chamo a atenção pela formação e também pelas pessoas que trazem ao nosso município. Vejam só aqui, segundo os dados da RAIS, em 2015 nós tínhamos 46 restaurantes, bares e similares e 9 hotéis. Isso não surgiu em vão. Isso teve, com certeza, uma grande contribuição das instituições de ensino que aqui no nosso município estão inseridas. Então, também chama a atenção nesse processo de desenvolvimento, nós temos que focar também nas instituições de ensino, como elas são aí chamadas, né, de indústrias sem chaminé. Trouxe essa informação porque é bastante polêmica no nosso município quando se discute o trânsito, principalmente nesse momento que nós estamos sem o rotativo, até por um processo que está em execução, de licitação e assim por diante. Mas vejam só, em 2001 nós tínhamos pouco mais de 10 mil veículos. Depois, esse número foi aumentando de uma forma que é natural esse congestionamento que ocorre. Isso não é um problema de Canoinhas, isso é uma realidade nacional. Isso nós podemos ver, inclusive, nas BRs, né, quando viajamos. Então, as pessoas também precisam entender que não é um rotativo que vai resolver o problema, né? É algo muito maior. Quem sabe esse crescimento está bastante acelerado e faz com que os recursos, enfim, as pessoas que administram não consigam, né, organizar. E aí eu falei desses dados para fazer uma espécie de introdução e aí apresentar esse projeto aí de desenvolvimento local. Então, esse projeto de desenvolvimento local, como mencionei, ele é algo que foi proposto pela FACISC em nível estadual, foi inspirado em outros municípios do Brasil, principalmente no de Maringá, e é um projeto que custa para desenvolver entre 130 e 150 mil reais. Sendo que uma boa parcela disso aí, acredito que 1/3, na maioria das vezes, é subsidiado pela própria FACISC. E quando se fala em 100, 130 mil reais, não é especificamente recurso, mas sim trabalho, né? Não recurso financeiro, pode ser que seja recurso econômico. E aí a FACISC teria já uma parcela a ser paga, ou a ser custeada, né? Qual é o objetivo desse programa de desenvolvimento? Então, lógico, como todo programa de desenvolvimento, ele procura aumentar a capacidade, a competitividade, a transformação dos municípios pequenos e médios, de médio porte, né? Então, lógico que vai fomentar estas situações. Então, o objetivo dele vai ser, lógico, esse crescimento vai acabar fomentando não só o crescimento, é importante frisar, das empresas, mas do município de forma geral, né? Então, ele vai instituir uma proposta de um modelo de gestão para a execução dessas situações. Ele está um pouco pequeno, mas eu deixei a apresentação ali com o nosso colega, ele pode, numa outra oportunidade, disponibilizar. E quem são, então, as pessoas envolvidas? Como pode ser observado, a associação empresarial, no caso, ela é uma das participantes e uma instituição ou a animadora desse projeto. Então, ela vai tentar organizar e fomentar, lógico que juntamente com o poder público, né? E aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lógico, com o apoio de todas as demais sociedades, demais pessoas da sociedade. E aí, muitas vezes, nós ficamos pensando, né? O que nós podemos desenvolver no nosso município? E aí, muitas vezes, ficamos pensando no que nós somos bons. E aqui, nessa casa mesmo, já foi discutido algumas vezes, eu participei, pelo menos, como foi esse encontro da Fiesc, qual é o nosso potencial? Às vezes nós ficamos na dúvida, né? Se nós vamos para o rumo da pecuária, vamos para a área de serviço, enfim, nós temos vários potenciais que podem ser explorados. E aí, lógico que a nossa região, nosso potencial, quem sabe em determinadas situações, é o mesmo de Três Barras, é o mesmo de Bela Vista do Toldo, mas
nós podemos colocar a cereja no bolo e desenvolver da maneira que seria interessante para o nosso município. Então, veja só, instituir um modelo de gestão capaz de contribuir para o desenvolvimento, garantindo a continuidade dos projetos de interesse da comunidade em prol do desenvolvimento econômico sustentável. Esse projeto, na sequência eu vou comentar, ele prevê projetar a cidade 20 anos. E eu tenho comentado em algumas situações, salvo o melhor juízo e com todo respeito, em opiniões contrárias, me parece-me que, na maioria das vezes, os municípios são projetados para 4 ou 8 anos no máximo, que, coincidentemente, é o período de um mandato, seja do prefeito, seja do governador e assim por diante. E aí, mesmo que nós temos algumas ferramentas que tentam dar continuidade, uma delas poderíamos dizer aqui que é o plano plurianual, PPA, que é realizado a cada 4 anos, nem sempre isso acontece, como está previsto na teoria. Agora, quando nós envolvermos toda a sociedade, seja poder público, iniciativa privada, eu acredito que, independente de quem estiver na gestão, vai dar continuidade, porque existem muitas pessoas e muito trabalho sendo empenhado nessa situação. Alguns objetivos específicos: criar uma política de desenvolvimento econômico, né, nos municípios a longo prazo, dá para dizer, fortalecer os setores produtivos e estratégicos do município, é lógico que tudo isso precisa ser identificado, e fortalecer a parceria público e privado, que muitas vezes isso não ocorre, não quer dizer que isso não ocorra em Canoinhas, mas pode ser fomentado. Alguns esforços que podem ser ou devem ser executados. Então, nesse projeto do desenvolvimento, parceiros públicos, são parceiros o poder público, o setor empresarial e atores não governamentais que trabalham coletivamente para melhorar as condições de crescimento econômico e geração de emprego. Então, veja só, vai envolver todas as pessoas. Aqui, lógico, só reforçando o que eu mencionei inicialmente, no início, eu estou falando aqui alguns conceitos. Cada item desse existe em todo um programa de ação e de execução. Nós não temos tempo hoje aqui, de repente, para abrir isso, mas quem sabe numa próxima oportunidade podemos apresentar. E aí o que acontece? Muitas vezes se diz o que tem que ser feito, mas não se diz como fazer, né? E é justamente esse projeto das sugestões. Não quer dizer que ele vai ser seguido na sua íntegra, né? Então, no ODEL, os atores locais são protagonistas liderados pelas ACI, que são associações comerciais e industriais, na formulação de estratégias, tomar decisões econômicas e na sua implementação. Então, como eu falei, vamos dizer assim que, lógico, todos vão trabalhar juntamente, né? Poder público, de forma geral, seja executivo, legislativo, mas a iniciativa privada estará junto. E a associação empresarial seria a entidade animadora de execução, que vai organizar essas propostas, né? E aí o que acontece? Então, são reunidos essas pessoas que vão discutir esses projetos e serão, então, prefeitos, secretários, empresários, representantes de entidades e outras que vai ser envolvido. Isso, na sequência, vamos fomentar também. Os atores locais são reunidos em uma plataforma de diálogos através das associações comerciais. Então, é importante frisar que ele tenta mesmo, que muitas vezes é um pouco difícil, ele procura trabalhar na associação empresarial justamente para desvincular os interesses políticos, certo? Porque nem sempre os interesses são os mesmos, né, do que deveriam ser executados. Aí tem a plataforma de diálogo, como que vai acabar funcionando, quem são as pessoas ou as entidades que vão estar participando, né? Então, pode ser observado que toda a sociedade vai estar envolvida, né? E isso é um trabalho que não é muito fácil de conseguir, primeiramente, porque é um trabalho para que as pessoas entendam. Eu gostaria de frisar também os senhores que eu tenho feito esse comentário, lógico, de uma forma um pouquinho mais extensa, quando é possível, em várias entidades, isso como no Rotary, como em outras situações, justamente para já ir plantando essa semente,
para que numa oportunidade ela comece a germinar. Então, os municípios são replanejados, como eu falei, para 20 anos. Não quer dizer que o que será pensado hoje vai ser o que vai acontecer em 20 anos. Ele é adequado, mas ou melhor, vai sendo feita a reformulação e a atualização. Então, o ciclo, nós vamos ver na sequência, ele tem, cada ciclo 12 meses, 1 ano. E, inclusive, para começar a dar resultado, esse ciclo, então, ele tem que ser concluído. E aí começam os pequenos resultados. Mas vejam, pensa-se 20 anos sendo atualizado de acordo com a necessidade, com a situação econômica que o país, que o município, que o Estado, que o município esteja atravessando. Para isso é constituído um Conselho de Desenvolvimento Econômico. Esse Conselho de Desenvolvimento Econômico, até em outras oportunidades, já propus, se não me engano, até por uma oportunidade que o prefeito esteve apresentando alguns dados lá na associação. Acredito ser importante esse conselho, mas um conselho que realmente seja atuante. Não que ele vai decidir, mas ele vai ser consultivo, né? Como depois ali nós vamos propor. Esse conselho, então, ele teria toda a parte deliberativa, né, que seria aquele primeiro item. Ele teria as câmaras e teria quem iria, de fato, executar essas situações. Então, cada uma desses grupos, né, tem as definições, ou pelo menos as pessoas que seriam sugeridas, ou que seria ideal que se trabalhasse nesse conselho. Sugere-se que esse conselho seja composto de 1/3 do setor produtivo, 1/3 da sociedade civil e 1/3 do poder público, sendo que, nesse modelo, ele sempre será presidido pelo prefeito. E a sugestão nesse projeto são de 15 conselheiros titulares e conselheiros suplentes, mediante, lógico, a composição já mencionada. Por que envolve todas essas áreas? Para que não se fique apenas no interesse público, para que não se fique apenas no interesse empresarial, né, ou até mesmo da sociedade, que nem sempre os interesses são os mesmos. E aí teria, então, esse ciclo. Inicialmente, seria esse conselho já tem até traçado quais são as necessidades que o município tem. É realizada uma análise com todas as pessoas envolvidas. Posteriormente, feita uma validação, é lógico, por todos, né? E aí começa a se elaborar, então, o plano de desenvolvimento já com uma diretriz pré-formatada. Lógico, a implementação e aí, ao término do ciclo, a continuidade e a reprogramação dele de acordo com a situação. É importante dizer assim, quando se diz 20 anos, não quer dizer que quando chegar a 20 anos acabou. Pode ser que sejam os primeiros 20 anos de muitos, né? Porque se estiver dando certo, vai sendo readequado. E ali, como menciono, e eu já falei anteriormente, tem uma duração, então, para 12 meses, que seria o período para dar início, que se veja algum resultado. E aí, então, o que isso iria trazer? Lógico que algumas coisas, até não sendo repetitivo, mas todos nós sabemos que o desenvolvimento vai trazer a melhora da qualidade de vida nos centros urbanos e também rurais, que ele não vai focar só numa área ou outra. Ambiente favorável para atração de investimentos, e quando eu falo atrair investimento, não seria novas empresas, mas sim as próprias empresas que aqui estão façam investimentos, né, e tenham condições de captação. Capacidade de desenvolvimento, aliado à perspectiva econômica, qualidade de vida da população, forma sustentável, a longo prazo. Fortalecimento da parceria, como já foi mencionado, entre o poder público e a iniciativa privada. Melhora da credibilidade dos conselhos, no caso do Conselho de Desenvolvimento Econômico, porque se ele começar a dar resultado positivo, vai acabar fortalecendo ele. Então, lógico que aqui é apenas uma visão, né, de uma forma bastante rápida, tinha 15, 20 minutos, né, presidente? E esse projeto tem, cada item mencionado, ele tem 2, 3 ou 4 páginas que são detalhadas, né? E aí o que acontece? Então, é lógico que eu, na última audiência pública que teve aqui, eu até pedi para o prefeito, e novamente reforço aqui para os senhores, considerando que são os senhores que aprovam,
para que fosse colocado lá uma dotação orçamentária, quem sabe, para que se iniciasse isso em 2019. Como eu falei, lógico, isso eu acho que estaria vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Muitas vezes até, não estou falando que é uma realidade aqui de Canoinhas, mas quem sabe seja uma das secretarias que menos investimento, menos recurso tem para desenvolver. E aí, é lógico que só correndo atrás, batendo nas portas, muitas vezes não acontece. Mas o objetivo é que o município deixe um pouco de ser tão dependente de outros municípios ou até mesmo do poder público, né? Que ele identifique o seu potencial e que todos trabalhem na mesma linha, né? Trabalhem com o mesmo objetivo. Hoje nós ficamos aqui, às vezes, comentando que, porque BR-280 é isso, SC 477, eu sou um crítico, inclusive, né? 477 é isso. É lógico que precisa ser melhorado, tem vários pontos a serem melhorados, tanto é que faz parte do Voz Única da FACISC, da qual a associação integra. Mas nós temos que também fazer a nossa parte. E ninguém vai fazer isso por nós. Se nós não fizermos, se o poder público não fizer a sua parte, se a sociedade não fizer a sua parte, se a força econômica, eu estou dizendo, as empresas não fizerem também a sua parte, isso não vai acontecer nada. Né? Então, muitas vezes, nós ficamos esperando determinadas situações e isso não ocorre. Nós, já mencionei em outras oportunidades aqui, sou repetitivo, mas o município de Maringá, o ODEL, ele iniciou no município de Maringá, a sua primeira formatação, que é, lógico, o Paraná. Santa Catarina trouxe isso e tentou, e aí estruturou esse modelo. Eu costumo dizer, Maringá, se não me engano, é o terceiro maior município do estado do Paraná, e, para mim, quando eu saí de lá, a última vez que estive, tive duas sensações. A primeira foi pensando como somos, de uma forma genérica e não agressiva, como nós somos incompetentes e não fizemos nada. Então, essa foi a primeira sensação. E a segunda sensação é que, se eles fizeram, nós também conseguimos fazer. Então, nunca é tarde para iniciar. Só que, como eu mencionei, algo que se faça hoje vai levar muito tempo, não é que vai levar muito tempo, vai levar um certo tempo para começar a ver resultados. Se nós tivéssemos iniciado há 12 meses, ou há 24 meses, ou quem sabe um período maior, quem sabe hoje nós já estaríamos colhendo isso. E se nós não iniciarmos em 2019, iniciarmos em 2020, vai ser mais 12 meses que nós vamos demorar. Então, acredito que essa oportunidade, eu tenho feito isso em diversas situações, não só aqui, de vender essa ideia, dizer que a associação empresarial ela não tem nenhum benefício financeiro, mas ela cumpre justamente com a primeira tela lá, que é a sua missão, que é fomentar o desenvolvimento, né? E não só das grandes empresas, como também das pequenas empresas. Então, eu agradeço a oportunidade e espero muito que um dia a gente volte aí, e que nesse dia não seja tão longo. Eu não sei se outra entidade ou outra pessoa teria um outro programa, um projeto a ser desenvolvido. Quem sabe ele precisa ser melhorado juntamente, né, como nós conversamos já com o Paulo, melhorado alguns pontos, mas quem sabe seja o primeiro passo a ser dado. E que se alguém tiver uma outra proposta, vamos unir essas propostas, ver o que tem de bom nesse, e no outro, e no outro, e no outro, e tirar o que tem de ruim para que seja melhor. E só para finalizar, presidente, nós estamos promovendo, eu aproveito aqui a oportunidade para divulgar, até porque acredito eu que devemos ter várias pessoas nos assistindo pela internet. Nós estamos desenvolvendo agora, no dia 9 e 10 de outubro, a primeira Expo, a SIC. E por que nessa data? Dia 10 de outubro, numa quarta-feira, comemora-se o Dia do Empresário Brasileiro. E então é a oportunidade que nós vamos fazer para comemorar esse dia. Entretanto, no dia 9, vai estar Arthur Igreja,
ministrando uma palestra sobre o profissional do futuro. Fala sobre tecnologia, esse avanço da tecnologia e como isso está impactando tanto nas empresas como nas pessoas físicas. E no dia 10, nós vamos trazer o jornalista, ou melhor, o locutor, né, Rafael Renz, que é um dos sobreviventes do voo da Chapecoense. O tema da palestra dele: viva como se estivesse de partida. Então é meio motivacional, tem um lado de você valorizar a vida, tal. Procuramos dar 2 focos, um mais técnico e outro mais, vamos dizer assim, psicológico, né, para que as pessoas entendam algumas situações. Vai ocorrer no Salão da Igreja Matriz. Hoje nós pretendemos levar mais de 700 pessoas. Já temos hoje mais de 300 ingressos vendidos, e eu acredito que essa semana, em semana que vem, a gente vai conseguir fomentar. E nós não temos um espaço hoje adequado, né, para alguns eventos como este. Então, no pavilhão da Igreja Matriz, foi onde nós identificamos, de repente não é o local mais adequado até pelo som e assim por diante, né, que a qualidade que ocorre lá, mas vamos tentar fazer isso lá. E essa será a primeira. Numa próxima nós vamos tentar desenvolver também junto uma espécie de uma feira onde algumas empresas vão conseguir expor. Nesta já vai ter, só que sem custos, já mais de uma forma, na próxima, quem sabe, já mais organizada. Então esse seria o nosso objetivo. Então, só para finalizar, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre o DEL de uma forma bastante rápida, né? Mas eu acredito que os senhores e senhoras sabem que lá na Associação Empresarial, por intermédio da FACISC, existe um projeto de desenvolvimento local e está lá para ser discutido, fica as portas abertas daquela entidade para que se avance nessa situação. Obrigado, presidente. Gostaria que o senhor permanecesse mais um pouco. Primeiramente, eu agradeço a sua vinda até essa Casa de Leis, a sua fala. E gostaria de abrir aos senhores vereadores a palavra, se houver algum questionamento. Por favor, vereador Vilmar Sidossi. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia nesta noite, internautas. Cumprimento muito especial ao Reinaldo de Lima, presidente da nossa Associação Comercial e Industrial de Canoinhas. Parabenizar pela tua desenvoltura e pelo teu interesse em conduzir essa entidade, porque você está no comando, na coordenação, e fazer a gestão de uma entidade não é uma coisa muito simples e nem muito fácil. Há diversos interesses, há diversas pessoas que pensam diferente, e quem está fazendo a gestão tem que tentar achar o meio termo, ser bombeiro em alguns momentos, ser motivador em outros, enfim, eu acho que esse é o papel. E a tua pessoa, Reinaldo, tem essa condição, tem essa qualidade, tem essa capacidade e essa desenvoltura. Quero te parabenizar por esse trabalho e por ter aceito esse desafio. É de extrema importância que no município de Canoinhas nós temos incentivadores, e a Associação Comercial e Industrial de Canoinhas, ela tem que ser a entidade que vá assumir esse papel de fato, né, para ajudar juntamente com o poder público, para que nós então encontramos os nossos caminhos e que nós possamos fazer algo que realmente contribua para o desenvolvimento do nosso município. Eu quero dizer que como empresário ao longo dos anos e como hoje nesta Casa de Leis há 5 anos, quase 6, a gente passou por vários momentos e a gente acaba amadurecendo em vários pontos e entendendo aquilo que é possível e aquilo que se tem muita vontade e que é necessário, mas que ela não se realiza e ela não acontece, muitas vezes por não ser possível, muitas por falta de empenho e dedicação das classes e das pessoas para que elas aconteçam, e isso em vários segmentos acontece essa situação. Com relação às empresas e o crescimento, eu lembro que por essa casa que passou, e os vereadores que estão aí e os que estão há mais tempo aprovaram
vários incentivos para a empresa, mas muito isoladamente, e desses incentivos, seja com áreas de terra ou até de outras formas, pode ter ajudado, vereador Célio, e você que é um veterano nessa casa e vai entender o que eu estou dizendo, mas pouco isso fluiu nos últimos anos, se há de vocês concordarem comigo. Foi cedido áreas de terra, mas muitas vezes não foi dada a estrutura o suficiente para que esse empresário pudesse realmente investir e fazer, ou de repente foi até cedido em alguns momentos. Mas a pessoa que foi contemplada não teve a sua parte de contribuição em investimentos, porque toda empresa, para ser aberta, seja ela pequena ou seja ela média ou grande, ela precisa ter um pouco de capital para fazer esse seu negócio ter sucesso, para lá crescer. Então, por vários motivos, isso não aconteceu. Demanda, muitas vezes, de qualificar esse empresário, esse empreendedor, né? Ajudar no planejamento e em vários pontos para que isso aconteça. Em outros momentos, também nós não temos assim um segmento que seria um segmento que teria um avalanche, que seria um corpo que tomaria tamanho, que formaria uma onda e que ajudaria a levar. Nós, em Canoinhas, não temos isso, né? Nós temos uma diversificação. Nós temos o agronegócio, que vai bem, que é bom, que se produz bastante, né? Com nossa lavoura, enfim. Nós temos uma parte da indústria, o nosso comércio, que é bem forte, e o nosso serviço também. Mas em nenhum deles nós somos especialistas, né? Não temos a especialização realmente, isso não ocorreu. Por que eu falo de tudo isso e faço até uma abordagem meio que geral de tudo isso? Vocês vão saber por quê? Porque a gente precisa de que o poder público, e juntamente com as entidades constituídas, seja ela associação comercial, seja ela CDL, seja ela Sindiloja e talvez outras que possam nos ajudar, como a FACISC, a Fiesc, e, enfim, tantas outras entidades, precisa criar essa união de todas para criar essa força. Eu acho e vejo nesse projeto apresentado aí, o DEL, o início, quem sabe, dessa grande união, dessa grande parceria que possa surgir, Reinaldo. Então, eu sou assim muito otimista com relação a isso. Sei que, se nós estamos falando Maringá, né, que ela veio de Maringá, eu sei que nós não somos uma Maringá, e nós nem somos uma Blumenau, nem uma Itajaí, nem uma Joinville, para nos compararmos com o potencial que lá teve, até pela sua naturalidade das coisas. Nós aqui temos uma maior dificuldade, mas nem por isso nós temos que ser pessimistas e não apostar. Nós temos que sim apostar, nós temos que sim trabalhar em cima desse processo. Sou um parceiro para estar junto, para colaborar, para incentivar, porque a nossa região precisa crescer e vai ser com muitas mãos que nós vamos poder fazer com que isso cresça. Quero te parabenizar pela colaboração e pela disposição tua de colocar isso e seja perseverante, porque a perseverança é que vai vencer. Obrigado. Fala, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, internautas que assistem, Ângelo Marcelo Chuva, Cláudio, seu filho, Paulo, Desenvolvimento Econômico, professor Reinaldo, parabéns pelo seu trabalho. E o desenvolvimento econômico local ele é muito interessante, né? Veio tanto que Jaraguá expandiu ao longo do tempo, mas claro com um trabalho feito lá atrás também, agora deu uma estagnada. Mas a respeito do desenvolvimento local, eu na minha campanha sempre fui um grande incentivador, achando que nós teríamos que o nosso comércio, a nossa indústria, teria que dar uma atenção diferenciada, né, para eles ali. E vejo aqui, bom, a presença do secretário Paulo Machado, que uma empresa, inclusive, ela está 1 ano e 6 meses à espera, né, de um local, inclusive foi feito um trabalho, o Paulo acompanhou todo esse trabalho, para que ela triplicasse a quantidade de funcionários e até hoje ela não conseguiu. Então, eu acho que a parte que tem o poder público teria que ser mais acelerado um pouco, né? Posso até referenciar o nome da empresa, que é a Sul Brasil Agrícola. Hoje ela trabalha com as fornalhas, né? Para a fabricação de fornalhas, ela está com excesso de pedidos e não tem como produzir, porque ela não tem um local, né? Fevereiro de 2017, começamos o trabalho, então, para que fosse dado um incentivo a essa empresa.
Até então, deu um problema, e esse problema passou-se 3 meses, mais um problema, mais 6 meses, e assim foi. Hoje nós estamos há 1 ano e 6 meses, que em janeiro eles queriam começar a expandir, a trabalhar, já de início começando a duplicar, e sim, daí depois aumentar a produção, né? Eu acho que o poder público tem que facilitar um pouco mais, ter um acompanhamento mais direto entre, né, a indústria que quer expandir, né? Não adianta ir lá ver o que ela precisa, depois, como diz o vereador Vilmar Sudowski, ela não tem condições, talvez, dela, né, pelo menos um pouquinho mais, uma terraplanagem. E essa indústria, ela estava prontinha para começar, né, no terreno lá na Água Verde, onde uma outra empresa não desenvolveu, né, o trabalho que era para ser, foi, então, pego de volta pela prefeitura, só que não pôde passar de volta porque uma outra tinha comprado. Então, eu acho que tinha que ser mais curto esse espaço de ajudar a empresa, né? Daqui a pouco ela sai daqui, uma outra prefeitura, outro município oferece mais perto aqui, e ela vai lá. Então, eu acho que o poder público e o Paulo está fazendo um bom trabalho, e acredito, Paulo, que tem que ser mais rápido um pouco. Esse processo, acredito que agora, semana que vem, sai alguma coisa, né? Essa semana sai alguma coisa. Pois então, para janeiro já era para ele estar começando com mais 33 funcionários, ele não pôde começar porque não deu certo. Essa semana vamos torcer para que saia. Então o poder público tinha que agilizar, então, mais rápido o processo, né, do incentivo, da ajuda que tem. Parabéns aí pela sua explanação. Acredito que nós temos uma noite toda para discutir isso, muito mais sucesso, e acredito que o senhor, na sua experiência, nesse trabalho que está fazendo junto à SIC aí, vai, com certeza, sim, nós vamos desenvolver junto um trabalho muito legal. Obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Ulinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, secretário Paulo Machado, empresário Ângelo Chuca, o nosso presidente da SIC, o Reinaldo de Lima Júnior. É uma honra receber Vossa Excelência na tribuna e nos presentear com esses dados, esses números e essa excelente notícia do DEL. Com certeza é algo que, vereador Vilmar, quem está há mais tempo aqui vem cobrando, vereador Célio, há muito tempo que se faça um trabalho mais a longo prazo. Eu faço a colocação, até porque o vereador Vilmar já colocou, não sei se o vereador Célio vai se manifestar, mas Vossa Excelência definiu muito bem. Sempre é tudo muito a curto prazo. A gente sai atrás de uma empresa ou vai arrumar uma maneira de fazer algo, mas tudo visando esse ano, o ano que vem. Às vezes as coisas não acontecem, até porque a conjuntura econômica é global, nem nacional, mas é. Então, às vezes, a situação foge do controle da boa vontade do executivo, legislativo, do próprio empresário. Agora, se você tiver um programa, um planejamento a longo prazo, é muito mais fácil para você planejar e executar. É muito mais fácil para quem quer investir se adequar àquela realidade, ou aquelas exigências, ou aquelas situações que precisem. Faça a colocação, vereador Chico, porque jamais foi rejeitado aqui na Câmara de Canoinhas, pelo menos nesses anos que eu estou aqui, qualquer projeto que fosse para incentivar uma empresa ou uma indústria, ou para atrair uma nova, ou para incentivar essa questão. Agora, o nosso incentivo é extremamente limitado. Extremamente limitado. Vai arrumar uma viagem de cascalho, brita, vai fazer uma terraplanagem, vai doar um terreno, o planeta inteiro, o planeta Terra. Terreno tem em tudo que é lugar. Qual que é o nosso outro incentivo? Qual que é a nossa outra potencialidade? Qual que é o nosso outro atrativo além do terreno? Porque aí nós vamos voltar, vereador Vilmar, vereador Chico, naquela situação. Nenhum projeto foi rejeitado, mas muitos deles, a viabilidade daquela pessoa, daquela empresa que queria um terreno, você analisava e não havia muita viabilidade, mas não tinha como votar contra, não tinha como o executivo não conceder. Agora, dentro de uma linha de planejamento e com as entidades, com a sociedade envolvida de uma maneira geral, é mais fácil, é mais prático. Talvez vamos errar menos, talvez vamos ver menos terreno, vereador Verca, sendo doado, criando uma expectativa, sendo feita uma cessão de uso e não tendo desenvolvimento, não tendo aquela geração de emprego. Às vezes até porque, quem sabe, aquele empreendedor, aquela pessoa com boa vontade, aquela pessoa corajosa para empreender no nosso país, talvez também não buscou mais informações. Talvez tinha uma boa vontade, uma boa ideia, mas
E o estudo da viabilidade, o estudo do que precisaria a nossa região comporta, nós temos mão de obra para isso, vai escoar para onde, vai vender para quem. Então, dentro desse planejamento mais a longo prazo e mais elaborado, com o poder público e as entidades, com certeza nós vamos ter uma condição de ter um atrativo a mais, de ter um algo a mais que hoje nós não temos. Que, aliás, nesse tema de incentivo, que nós nunca tivemos em Canoinhas. Eu só queria fazer um comentário e talvez o meu entendimento dos números seja equivocado. Quando nós olhamos ali o número crescente nos últimos 18 anos, nós não podemos esquecer que nesses últimos 18 anos, Vossa Excelência, atuante como na área contábil, sabe do quanto se apertou o cinto em termos de governo federal e de governo estadual para a regularização de diversos empreendimentos. Então, de repente, nós olhamos ali, olha, mas tem tantas empresas a mais. Mas a maioria já tinha. Já existia da informalidade. Na informalidade. Eu vou citar um exemplo meu. Eu era um profissional liberal até alguns anos atrás, e de alguns anos para cá eu sou um profissional liberal e uma empresa. Mas já existia com as mesmas pessoas trabalhando ali, enfim. Então, essa questão a gente precisa colocar, porque às vezes pode causar uma ilusão de que não, aqui está uma beleza. O Brasil está em recessão, o Brasil saindo de uma crise absurda, mas aqui só tinha 75 empregos negativos, ou aqui gerou mais empresas ou mais regularizações nos últimos anos. Mas não, muito é porque a pessoa vivia, na medida do possível, informal ou quase que na informalidade, e agora ele está ali, com a faca no pescoço do leão, da Receita, da exatoria e tudo mais. Então, esse é um aspecto que nós precisamos colocar, até para que não, lá adiante, com esses números apresentados, não crie a falsa ideia para o agente político, ou até para a sociedade, de uma maneira geral, de que não, espera aí, aqui está numa crescente, aqui está tudo bom. Não está. Precisa, na minha visão, aquele número tem que ser olhado sob essa ótica. E um outro aspecto que Vossa Excelência colocou, eu queria destacar aqui também. Uma grande parte daquele desenvolvimento que os números mostram, ele foi nascido de um grande desenvolvimento que a Universidade do Contestado criou para a nossa cidade durante um certo período. Nós tivemos grandes investimentos em vários segmentos em razão da Universidade do Contestado. Por coincidência, hoje até peço desculpas para os senhores vereadores das comissões, eu cheguei um pouco mais tarde, eu vim de uma audiência em Porto União. Eu não sei se eu encontrei 4 ou 5 ônibus, mas pelo menos uns 3 é garantido, e umas 10 vans de alunos de canoinhenses que estudam em Porto União, União da Vitória. Esse trabalho também precisa ser buscado por todos nós canoinhenses, o que está acontecendo, o que aconteceu, o que precisamos fazer, porque, como Vossa Excelência colocou, é uma indústria sem chaminés. Não quero aqui questionar o que se diminuiu, o que está acontecendo, mas visivelmente, como cidadão, a gente sente falta daquele grande impacto de desenvolvimento que teve naquele período. Por mais que a universidade venha preenchendo aí o seu papel, tenha os seus méritos, tenha a sua importância, mas eu imaginava naquela época que Canoinhas se tornaria um grande polo universitário. E era o caminho, era o que se mostrava. E na prática não foi o que aconteceu, senão nós não teríamos esse número de universitários saindo para estudar nas cidades vizinhas. Então, esse ponto também é a participação da universidade e a participação da sociedade dentro da universidade também, podendo, de repente, obter mais informações, quem sabe, saber de números que talvez a gente, como cidadão comum, não conhece em termos do desenvolvimento, em termos do planejamento deles, para que a gente possa, quem sabe, fazer essa parte, e o vereador Vilmar coloca muito bem, nós temos ali muito equilibrado nos serviços, no comércio, na indústria, na agricultura. A nossa agricultura hoje é extremamente profissionalizada, os nossos agricultores aí, cada dia, modernizando a sua frota, adquirindo mais know-how para a produtividade. Essa é uma atividade que vai ainda crescer muito,
com o mesmo número de alqueires, de hectares plantados, vai crescer muito. Nós temos uma área de serviço extremamente forte regionalmente. Nós atendemos profissionais liberais, sabem, nós atendemos toda a região. É normal a região vir se socorrer de profissionais liberais aqui em Canoinhas. Nós temos um comércio bastante pujante, também polo regional. A indústria precisa ser buscado um caminho a mais. A indústria nós temos que estimular as que estão, mas nós temos que buscar um caminho a mais. E essa questão do polo universitário, que era o avião que estava na pista para decolar e que talvez está ali na pista aguardando ainda a gente ver como é que vai fazer, porque não decolou. Obrigado, senhor presidente. Presidente Reinaldo, eu vou só conceder a palavra aos demais vereadores que querem fazer uso das suas considerações finais, tá? Só para o senhor entender, mas entendo que, por fim, vou falar, nós precisamos realmente de uma audiência pública para debater esse assunto, até por questões regimentais, não alongar muito a sessão, né? Mas, dentro de uma ideia que me ocorreu agora, chamar realmente uma audiência pública para discutir esse assunto. Com a palavra do vereador Edmilson Verca. Senhor presidente, quero cumprimentar o Reinaldo, presidente da Associação Comercial, a SIC, e parabenizar, né, Vossa Excelência pela apresentação do projeto. Falando em desenvolvimento econômico, eu tive, na época, a oportunidade, na época quando eu fui vice-prefeito, eu estive junto com o senhor Rafael de Miranda, ele era então presidente da SIC, nós estivemos lá em Maringá, visitando a Associação Comercial, tivemos uma reunião, e realmente, né, como o senhor colocou em suas palavras ali, é fantástico o projeto deles que eles elaboraram já lá atrás, isso, sem dúvida nenhuma, a nível de Brasil. Eu escutando atentamente as suas palavras, eu até aqui, nós temos um projeto tramitando aqui nessa Casa de Leis, de minha autoria, né, foi apresentado. Nós estamos em conversa, né, com o Executivo, com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, o Paulo Machado. Ele vem de encontro, né, praticamente com o projeto de desenvolvimento local da FACISC. Esse projeto que está tramitando aqui nessa casa, né, ele autoriza a instituir o programa de incentivo ao desenvolvimento econômico e social e a criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, que adota outras providências. Quando eu apresentei, né, nós estudando, justamente, né, quando ocupei a pasta de secretário de Desenvolvimento Econômico, a gente já via essa preocupação, né, em reuniões que a gente se fez presente na própria Associação Comercial, de ter um projeto voltado, né, às nossas empresas e apoio. Bem como o vereador Paulo Glinski colocou, não adianta, essa Casa de Lei sempre aprovou doação de terrenos, incentivo às empresas, aos incentivos do desenvolvimento econômico, mas a questão, às vezes, é também da própria assessoria, através essa parceria com a SIC, SEBRAE, né, outras entidades, para orientar também o nosso empresário, o nosso pequeno empresário. Eu senti muito essa dificuldade ali quando assumi a pasta, e digo mais, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma das mais importantes, ela já está falando do desenvolvimento econômico do município e região, mas hoje parece que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico sempre foi, não estou dizendo desse governo, nos outros anteriores sempre foi o patinho feio. Sempre todos os secretários estiveram lá, nunca, sempre com dificuldades, né? O secretário Paulo Machado está lá, sabe? Uma secretaria que não tem nenhum carro para o secretário se deslocar, sabe? Eu acho que eu cobrava muito isso, né, do prefeito, e eu acho assim que através disso tem que ter, né, como o senhor colocou ali, de ter um orçamento talvez, né, para 2019 pelo menos aprovar esse projeto de desenvolvimento local, que eu acho muito importante. Eu digo assim que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico também tem que ser reativado, é de muita importância, vereador Paulo. E nesse projeto nosso, que está aqui na Câmara, ele já diz aqui, fica o município autorizado a instituir a Comissão de Política de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico, cujos membros serão nomeados por portaria do prefeito, com seguinte composição, além, né, dos membros do poder público. Aqui ele já destaca um representante da Associação Empresarial de Canoinhas, a SIC, que seria o presidente,
um representante do CDL, um representante do Sindicato do Comércio Varejista e Canoinhas, o Sindilojas, outras entidades, né, da área rural, Sindicato de Trabalhadores e Produtores, Sindicato de Empregados do Comércio. Então, esse projeto está sendo estudado, está nas comissões e está tramitando. Por quê? Porque a gente apresentou aqui, digo assim, conversa que a gente teve com o secretário e o prefeito Beto Passo, e com a assessoria jurídica, até para não ter vício de origem. Eu apresentei pela dificuldade, por experiência, né, as dificuldades que eu enfrentei naquele período que fui secretário de Desenvolvimento Econômico. Realmente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não tem um orçamento específico para atuar e trabalhar, né? Então, eu acho de muita valia, e como o senhor pediu, né, na sua fala ali, de nós trocarmos ideias, parcerias, né, eu me coloco à disposição também. Tem aqui o projeto, né, juntamente com as comissões, né, com o senhor prefeito, o senhor secretário, de nós ir amadurecendo um projeto específico, né, para poder assim incentivar. Então, eu só quero parabenizar, né, pela sua apresentação ao projeto. Também digo que o movimento econômico do nosso município, eu fiz um requerimento no início do ano, o presidente Coronel Mário fez um agora, esses dias atrás. É fato que o agronegócio é que lidera na nossa região, o foco aqui da nossa região, do município hoje, a agricultura. Se você olhar o fumo, ele deu mais de 120 milhões no ano passado. Aí ele já está em primeiro lugar, depois vem soja, vem tudo. Depois que vem, né, o comércio, indústria, mais ou menos dentro do que o senhor apresentou ali. Então, eu parabenizo e me coloco à disposição, né, para a gente trocarmos ideias e poder amadurecendo assim, né, porque nós, canoenses, é o sonho nosso, né, de ver o nosso município, e ainda mais, como você falou, projetar ele, né, no mínimo para 20 anos à frente. Então, senhor presidente, parabéns e muito obrigado. Obrigado. Bem, Reinaldo, agradeço as manifestações, senhores vereadores. Eu tenho certeza que todos queriam fazer, né, algumas considerações, mas como eu falei para o senhor, né, diante de um tema relevante e tão importante para a comunidade, tá, ainda no decorrer desse ano, se possível for, nós vamos chamar a audiência pública, até mesmo porque nós estivemos aqui com a FACISC, aqueles dados apresentados da FACISC, eu acho que ele tem que ser replicado, multiplicado. Tá, do seu projeto, que vai apresentar o projeto de desenvolvimento local, eu acho que o grande desafio para nós, enquanto gestores públicos, nós, enquanto Casa de Leis, é transformar a retórica em ação. Né? Nós temos uma boa retórica, no sentido de desenvolvimento, em vários campos nós temos uma boa retórica. O problema, tá, está em como efetivamente converter isso em ação. Então, dentro desse projeto, tá, eu tenho vários apontamentos aqui, mas um deles, quando o senhor fala em 20 anos pensando Canoinhas 20 anos, esse projeto também tem que ter nos seus eixos o norteador dos futuros planos de governo dos futuros prefeitos. Até mesmo por quê? Porque se você começar a construir algo, e, desculpe, essa é uma visão minha, eu tenho uma leitura que há alguns anos nós somos divididos politicamente, né? O senhor, a ação empresarial como catalisador, né? Como fomentador do conselho, né? E das estratégias realmente para serem implementadas, também vai nortear, né? Ou deve nortear os próximos prefeitos a fazerem seus planos de governo acima disso. Por que eu falo isso? Porque nós temos, como gestores públicos aqui, vereadores, recebido muita crítica em questão de pavimentação. Vou dar só um exemplo. Eu conversava com o prefeito sobre isso, tá? E se eu coloco no plano de governo, lá para mim, descrever um plano de governo, é muito fácil eu colocar 30 km de asfalto. Eu vou fazer 30 km de asfalto. Agora, muitas vezes a comunidade não sabe que para mim fazer 30 km de asfalto é possível. Se eu tenho uma capacidade de endividamento, o vereador Paulo, de 20 milhões, eu posso captar aí no mercado financeiro com juros extremamente altos, a 14%, como foi captado em algumas situações, e posso fazer um monte de asfalto. O problema é que o próximo prefeito vai pagar dívida. E isso, muitas vezes, tá, a comunidade não tem conhecimento.
Então, quando a SIC é realmente uma instituição, né, que vai capitanear esse projeto, a importância de trazermos também a questão da universidade, do contestado, o senhor muito bem fez a referência, e o senhor também foi professor lá, né, lamentavelmente foi demitido, né, eu fiquei muito triste com a notícia, mas trazermos também a universidade para apresentar os números. Né, eu quero ainda chamar uma audiência pública, claro, com a concordância dos senhores edis, para nós discutirmos também a universidade do contestado. Porque como os dados apresentados sempre foi um catalisador de desenvolvimento na geração de emprego e renda, né, nós temos que começar também a chamar para nós sabermos os números, até mesmo, vereador Vilmar, quando o senhor formulou aquele requerimento, acredito que hoje não foi respondido, para que nós tenhamos os dados para podermos discutir com a comunidade. Então é extremamente importante, né, essa criação desse Conselho de Desenvolvimento, eu falava isso até para, de certa forma, legitimar o prefeito, e o prefeito esteve na associação empresarial, em algumas ações que, às vezes, a comunidade não entende em função dos números que se apresentam nas secretarias. Então, aí eu vejo extremamente positivo, cumprimento os outros presidentes da SIC também, mas vejo no senhor um capital intelectual, moral muito forte, né, a instituição, a SIC, a estar à frente de um projeto de desenvolvimento do município. Né, eu acredito que tem muita gente pensando Canoinhas e nós queremos sempre o melhor, assim como no passado algumas pessoas pensaram Canoinhas, talvez algumas sementes plantadas não germinaram como nós gostaríamos, mas muita coisa deu certo. E vamos, né, verificar os pontos a crescer naquilo que deu errado. Está na hora realmente de nós, todos nós, né, se engajarmos no sentido de querer efetivamente desenvolver um município com números reais, né, até onde nós podemos dar o passo à frente. Então é uma leitura que eu faço, eu tenho vários apontamentos para fazer aqui, mas até em função do adiantado da hora e regimentalmente eu não posso falar demais também. Agradecer a sua vinda aqui. Nós vamos discutir o amadurecimento dessa audiência pública, até para nós vermos os atores que vão usar dessa tribuna, né, e que né, ao final dessa audiência nós tenhamos encaminhamentos, para nós tentarmos tirar um pouco da retórica. Eu aproveito o secretário de Desenvolvimento Econômico que está aqui conosco, secretário. Às vezes, pelos números apresentados, mais de 800 empresas aqui apresentam empregos, né, ou geram empregos de 1 a 4. Gostaria, por favor, o senhor com todo o carinho, tá, e nós já formulamos um requerimento nesse sentido, e só explicar para o senhor, nós temos o senhor Eugênio Sidorá, que reiteradamente está na Casa de Leis, está angustiado com uma decisão que compete à sua pasta. Eu coloco isso, eu sei de todos os intervenientes que ocorrem, né, mas se o cidadão gera 1, 2, 3, 4, 5 empregos, né, ele fica na expectativa até de poder investir, né, de algo que no passado, enfim, foi definido determinadas regras, no andar do jogo foi mudadas as regras, mas precisa uma definição. Assim como fui com o senhor e gentilmente o senhor me acompanhou na Ferro Forte, todas as vezes que eu encontro aquelas pessoas me cobram, mais de 1 ano sem uma resposta, não por parte do senhor, porque eu sei em função das intervenientes que ocorrem, mas nós precisamos tirar da retórica, nós temos que dar as soluções, e isso é extremamente importante. Eu não vou me alongar mais, agradeço mais uma vez, penhoradamente, a sua presidência nessa Casa de Leis. Senhor presidente, eu só queria, desculpa até de eu estar intervindo, e já usei meu momento, mas eu queria colocar isso até para e cumprimentar o nosso secretário Paulo Machado, que se faz presente e vem conduzindo de forma exemplar essa secretaria, mas dizer algumas coisas, que do couro saem as correias, né? Então, por que eu estou usando esse ditado popular e antigo? Eu estou olhando aqui, nós estamos com o nosso orçamento para 2019. A secretaria tem R$1.108.000 na secretaria da sua pasta, secretário Paulo. O que eu queria dizer é o seguinte: será que nós estamos, e aqui quando eu estou falando, eu não estou dizendo para fiscalizar e autuar e nada disso, com os empresários e com todo o contexto geral, seja área agrícola, enfim, em todos os sentidos. Mas talvez nós tivéssemos um pouco de fiscalização disso, observando vários detalhes. Será que o Pinos que é cortado aqui é emitida a nota certinha e fica os encargos aqui? Será que as empresas de fora estão recolhendo para com Canoinhas? Será que a erva mate que é extraída aqui e as empresas
estão deixando os tributos, eu não estou dizendo para elas pagarem mais tributos, eu estou dizendo para elas deixarem os tributos em Canoinhas. É isso que eu estou me referindo, certo? Então, nós aproveitarmos aquilo que já é nosso e que está sendo recolhido e que talvez não está sendo em Canoinhas recolhido, que nós pudéssemos usufruir disso, para que esta pasta pudesse ter mais recurso para poder auxiliar e ajudar esses programas e tantos outras, e quem sabe em busca de novas empresas e gerar novas fontes de trabalho, enfim, nesse sentido. Que talvez, de alguma forma, sem espremer ninguém, sem tirar nada daquilo que as pessoas já estão, ou que as empresas já estão pagando de alguma forma, mas nós pudéssemos fiscalizar isso um pouquinho mais, quem sabe nós teríamos recurso para que essa mesma pasta possa transformar em novos modelos de trabalho e mais coisas. Eu só quis levantar esse assunto e colocar nesse momento, porque ele é oportuno, que está surgindo uma nova ideia, está surgindo um novo programa e que, quem sabe, daqui mesmo, de alguma forma, possa ser feito um estudo, um levantamento, muito embora, que eu deixar claro, porque senão vão dizer que o Vilmar Sudoski, o vereador Vilmar Sudoski, que é fiscalizar as empresas e ferrar as empresas. E não é isso, gente. O que eu quero é aproveitar aquilo que já está sendo pago e talvez não está sendo pago para Canoinhas, está indo para outros municípios ou quem sabe até para outros estados. Então, nesse sentido que eu quero colocar essa posição para que, de repente, nós possamos fazer daqui uma fonte de renda que possa nos ajudar dentro desse trabalho. Agradeço a sua manifestação, muito importante, inclusive. E aí entra a Secretaria de Desenvolvimento Econômico novamente, de repente, na formulação de um requerimento. Nós precisamos ter os dados concretos nesse sentido, até para não apresentarmos algum dado aqui que não seja realidade. Estava a Secretaria de Administração aqui fazendo a apresentação na semana passada, uma pequena frequência de participantes, mas tem um momento, quando você vê os números, tem muita coisa a ser discutida. Só por fim, antes de lhe passar a palavra, cumprimentar o senhor pela coragem de convidar a comunidade, de levar os candidatos locais, né, para discutir a questão do voto útil. Eu esperava essa ação do senhor e por isso eu cumprimento, que isso é um ato de coragem também. Também de convidar o prefeito a uma prestação de contas lá na associação. O senhor mencionou para mim também a possibilidade de encaminhar um ofício numa prestação de contas dessa Casa de Lei, sem problema nenhum, a qualquer momento. Nós estamos abertos, né, a essa sua solicitação também, né, mas parabéns pela coragem de chamar, né, nós precisamos realmente fortalecer a nossa região politicamente, né, por fim, por favor, suas considerações finais. Só para finalizar, então, fazer alguns comentários. O que o vereador Paulo Glinski comentou com relação ao crescimento das empresas faz total sentido, principalmente porque no passado não existia uma modalidade que se chamava microempreendedor. E na maior parte de hoje, os microempreendedores, eles estavam na informalidade. Lógico, alguns que eram microempresa, regrediram, vamos dizer assim, com relação ao faturamento e se transformaram em microempreendedor. Então, isso contribuiu para esse número positivo. Com relação a esse projeto, às vezes, quando eu comento em determinadas situações, as pessoas, eu não sei, parece-me, e eu espero que esteja errado, percebo que algumas pessoas estão desmotivadas, né? De forma totalmente genérica que eu estou mencionando. Mas eu costumo dizer assim, não vamos dizer que o céu é o limite se existem pegadas na lua, né? Que nós podemos ir além. E podem ter certeza que, enquanto eu for presidente da Associação Empresarial, e se assim os associados lá permitirem, se o poder público não vir junto na execução desse projeto, nós vamos tentar executar sozinho. Parece-me que 130, 150 mil para o orçamento de Canoinhas é um pouco até insignificante não ter uma dotação orçamentária nesse valor. Para não dizer, quem sabe antes não existia alguém propondo isso, ou algumas situações já, como o Edmilson comentou, né? Mas acredito que fica até feio se nós não tivermos um valor desse para colocar. E eu mencionava com o prefeito e falei assim, prefeito, se o senhor conseguiu fazer o Natal da Paz com auxílio das entidades, pois eu consigo fazer um projeto de desenvolvimento econômico com auxílio das mesmas entidades. Não que eu estava desafiando ele, mas sim fazendo uma brincadeira, né? Mas ele acatou muito bem a situação, o Paulo também. Existe uma outra possibilidade, que é um projeto na mesma linha, só que do SEBRAE, que o Paulo já esteve
trabalhando em cima disso, né? Mas lógico que o SEBRAE é mais abrangente e quem sabe o SEBRAE não estaria da forma que a Associação Empresarial estaria trabalhando aqui como animadora. Com relação às situações aqui mencionadas, então, só para frisar que nós não sabemos, quem sabe, vereador Vilmar, no que somos bons, porque nunca ninguém nos falou, né? E nem sempre nós temos conhecimento técnico para identificar. Eu sou da área da contabilidade, outro da área do direito, Paulo Glinski. Então, eu não sei do jurídico. Acredito eu que não sabe, com todo respeito, não, da mesma forma que um profissional da área contábil. Então, nós temos que nos unir justamente para isso, porque é só a união. E, com todo respeito, menciono aqui, o presidente comentou que parece-me que a cidade é dividida. Bom, eu falei isso no final da reunião lá dos candidatos a deputado estadual. Mencionei o seguinte: espero que dia 8 de outubro, com o resultado das eleições já definidos, que se esqueça qualquer situação política e que se trabalhe em prol daquilo que foi proposto lá. Tanto é que eu possibilitei um documento para eles e pedi para que os mesmos assinassem aquele documento, e se alguém não concordasse, que se manifestasse de maneira formal, porque eu iria cobrar. Então, se ele não se manifestou, eu entendo que todos eles entendem como viável aquelas sugestões. Mas nós temos que parar. Quando você pensa no singular, todos perdem. Nós temos que pensar no plural. E eu sei, é natural que o processo, principalmente eleitoral, siglas partidárias, etc., eu não conheço bem dessa área, os senhores conhecem melhor, é natural isso acontecer. Mas tem um período. Passando esse período, existe um partido que é o desenvolvimento, que é Canoinhas, assim como é Bela Vista, assim como é Três Barras e assim por diante. Então, eu espero que as pessoas, não só o agente público, porque muitas vezes não é o vereador, não é o prefeito, não é os secretários que dividem, é a própria sociedade. Né? É a própria sociedade. Mas que vamos esquecer isso e vamos tentar, na maneira do possível, respeitando os direitos, a liberdade que todo cidadão tem, né? Mas acredito que nós iríamos trabalhar muito bem. Então, deixo a Associação Empresarial de portas abertas. Eu gostaria muito de fazer uma reunião com os senhores lá, que a gente pudesse ter mais tempo e não tivesse, quem sabe, a formalidade necessária que esse ambiente nos proporciona, mas seria muito importante para que a gente afinasse aí essa discussão. E o meu objetivo de apresentar esse projeto aqui é a seguinte situação: é que os senhores tomem conhecimento que lá existe e que nos apoiem, contribuindo com sugestões para o próprio projeto e com a execução dele. Porque quando se falar aqui em Canoinhas que nós não temos um projeto, ou pelo menos uma proposta, que os senhores digam, não, existe sim, nós estamos trabalhando, quem sabe não conseguimos executar ele. Né? Assim como já foi mencionado aqui, eu tenho certeza que em outras oportunidades isso já ocorreu. Então, para finalizar, agradeço, muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite, senhor. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 114/2018, com emenda corretiva que disciplina o tráfego de veículos de tração animal e dá outras providências. Está em discussão. Eu só gostaria, senhores edis, de que o quanto antes fosse possível o prefeito regulamentasse a questão desse projeto de lei, porque urge a necessidade de alguns pontos que foram discutidos nesse projeto, né, principalmente com relação a maus tratos de animais, enfim, cadastramento. Reiteradamente, pessoas nos procuram nessa Casa de Leis, ou mesmo, né, na rua, querendo saber o que vai ser feito, que providência está sendo tomada. Então, peço, por favor, ao Poder Executivo, na medida do possível, regulamentar o quanto antes, né, sancionamento e regulamentação, para que nós tenhamos algumas ações efetivas nesse caminho que já está sendo discutido há mais de 1 ano e meio.
Não vem mais querer discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam a permanência na sessão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 114/2018 em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 116/2018 que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias, crédito adicional suplementar de R$ 930.746,07 para as Secretarias de Educação, Planejamento, Meio Ambiente, Obras e Fundação de Esportes e Lazer. Está em discussão. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência na sessão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 116/2018. Em segunda votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 119/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para a exceção do servidor público municipal. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhores vereadores, só para fazer uma breve justificativa, esse servidor que vai ser cedido, ele vai desempenhar essa atividade durante uma tarde na semana e vai realizar um treinamento junto ao Conselho Nacional de Justiça na área de mediação, na área de conciliação, um treinamento bastante interessante, tanto que nós temos juízes de carreira já que estão se cadastrando para fazer esse treinamento, tamanha a qualificação que recebe nesse treinamento. Nós podemos até, daqui um pouco, escutar alguma situação dizendo, olha, mas existem as atribuições do Estado, as atribuições do município. Agora, quem acompanha o dia a dia dessas questões, principalmente que esse funcionário vai atuar, que é a mediação familiar, aonde nós temos audiências marcadas já para fevereiro, conciliatórios de fevereiro e março do ano que vem, e aonde é possível que ocorra um entendimento ali familiar, onde vai se regulamentar a questão de guarda, questão de pensão, questão de horário de visita, que são situações que, se não se resolve, acaba caindo no poder municipal, na ação social, no conselho tutelar e outras situações. Então, dentro de todos os benefícios que tem para a comunidade, pouco importa se seria uma atribuição exclusiva estadual ou municipal do Poder Judiciário ou não, mas o fato é que o município pode, com uma contribuição que eu diria modesta, auxiliar aí que muitos conflitos sejam resolvidos na nossa comunidade. Continua a discussão. Muito importante o seu esclarecimento, vereador Paulo. Como o senhor falou, alguém pode questionar e esse presidente foi questionado a respeito, tá? Foi com relação à sessão de funcionários, eu havia formulado um requerimento, inclusive, para a SIDASC, né, com relação à sessão de funcionário para os frigoríficos, enfim. E esse também não foi diferente. Também, novamente, vão ceder funcionários, né, nós temos tantas atribuições, tá? Eu disse, não, a justificativa, o projeto está muito bem fundamentado, e até agradeço a sua manifestação, que agora acredito que esclareceu para o cidadão que fez o questionamento, inclusive da imprensa, o porquê da sessão desse funcionário. Não havendo mais querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 119/2018. Em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito ao senhor primeiro secretário proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento 625 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Catti, secretário de Meio Ambiente, solicitando que seja retirado urgente um pinheiro que secou ao lado do ponto de ônibus próximo à entrada do Colégio Agrícola Vidal Ramos, na rua Maria Ousen, sem número, distrito Marcílio Dias, em face do risco iminente de ocorrer um acidente. Está em discussão o requerimento 625 de 2018. Só para justificar aos senhores vereadores e à nossa comunidade, eu formulei esse requerimento a pedido de alguns funcionários do Colégio Agrícola, porque está em área de domínio do município, tem um pinheiro que acredito teve um raio, é importante esclarecer a comunidade que não vai ser derrubada uma árvore que está seca, está se colocando em risco, as pessoas que ficam no ponto de ônibus, é grande, o pinheiro tem um porte considerável, mas está totalmente seco, então precisa autorização, inclusive, do município para fazer, né, e também ou autorizar lá a retirar ou ir lá fazer a retirada.
Eu falo isso porque depois que acontece o acidente, alguém diz, não, ninguém fez nada. Então eu passei lá, fui abordado por funcionários do Colégio Agrícola, é uma árvore morta, não tem mais como, tá? Mas ela tem que ser retirada do local, né? Sob pena, inclusive, de acontecer um risco iminente, conforme coloquei no requerimento. Não havendo mais que discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência na questão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 625/2018. Requerimentos 626 e 627 de 2018, de autoria de toda edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Guilherme Buba e do senhor Germano Rabi, determinando que sejam comunicadas as famílias enlutadas. Por tratar-se de requerimento de pesar, a mesa diretiva defere automaticamente os requerimentos 626 e 627. Era o que tínhamos para hoje, senhor presidente. Muito obrigado, senhor primeiro secretário. Solicito ao senhor informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Senhor presidente, eu só não me manifestei no momento que o professor Reinaldo Lima Júnior ocupava da tribuna, fazia uso da tribuna com relação ao projeto, mas eu vejo importantíssimo isso, porque, como já foi dito para os vereadores dessa casa, principalmente para o vereador Paulo Glinski, que há muito tempo está aqui, vereador Vilmar, enfim, nós agimos aqui aprovando projetos de incentivo, e eu apresentei no início, assim que cheguei a essa casa, um projeto de lei, né, que cria incentivos para a instalação de indústrias. Mas, de certa forma, vereador Paulo Glinski, presidente Coronel Mário, nós agimos, talvez essa não seja a expressão mais correta, mas de forma amadora, né? O que nós precisamos hoje é essa profissionalização disso tudo, né? Nós temos que ter um planejamento, dar assessoria, porque às vezes os empreendedores, eles vêm com um sonho, com um desejo, mas que não é bem assim. Às vezes não é só uma questão do financeiro, é essa assessoria contábil, técnica contábil, de um conhecimento mais amplo do mercado, enfim, várias ações que eu creio que com esse projeto, é isso que está sendo tratado nesse projeto macro, né? Seria basicamente isso. Então, nós temos que profissionalizar. Creio que isso é uma saída importante. Outra questão, como já foi dito aqui, e eu sou testemunha disso, e aí retorno novamente falando do vereador Paulo Glinski, nós que fomos vereadores em legislatura, que fomos oposição, mas, na verdade, a oposição era até o momento da eleição. Essa casa, nesses anos que aqui estou, ela sempre tratou dessa forma. A questão da eleição, passado o período eleitoral, quer dizer, com a eleição do novo prefeito, esquecia-se as questões partidárias, político-partidárias, e a partir daquele momento, o município de Canoinhas era o nosso partido, né? Nós fomos vereadores em 2 legislaturas, que o prefeito Leoberto foi prefeito, e os nossos candidatos haviam perdido. Lembro de algumas falas do vereador Paulo Glinski, que eu era o líder do governo, sendo vereador da oposição. Não é uma questão de liderança de governo, é o que é melhor para a cidade, né? Então, em todas as legislaturas que tive, e até membros da imprensa diziam que eu sempre era governo. Não, o que é melhor para a cidade tem que ser aprovado. E essa atual legislatura também não é diferente, né? Nós queremos que seja, que o povo de Canoinhas ganhe. Agora, penso que é uma ideia interessante, assim como tem o PPA, que é o Plano Plurianual, que é feito para os próximos 4 anos, no próximo pleito eleitoral, que se chame os candidatos a assumirem um compromisso com esse projeto. Né? E aí, creio que todos vão assumir esse compromisso. Significa que, independente de quem vencer as eleições, dará sequência. E aí sim, daqui 10, daqui 15, quem sabe daqui 20 anos, a mudança realmente tenha acontecido e nós possamos olhar lá de 2040 para hoje, né, e dizer assim, olha, como realmente mudou. Né? Então, essa cultura tem que ser colocada para a população. Mas eu parabenizo, né, eu sempre falo que o senhor foi meu professor na universidade, aprendi muito com o senhor,
e quero aqui manifestar meu apoio naquilo que eu puder com relação a esse projeto. Agradeço a presença dos senhores edis. Eu estava conversando com a nossa assessoria de imprensa que somos reiteradamente questionados com relação à divulgação das audiências públicas, com relação ao que acontece na Câmara. Nós temos o canal, a TV Câmara, né, que isso é transmitido para o mundo inteiro. Nós temos 3 canais de comunicação, Twitter, Facebook e Instagram, né, que divulgamos todas as ações da Câmara de Vereadores. Por que eu estou fazendo essa menção? Porque houve uma prestação de contas, né, da gestão fiscal do terceiro quadrimestre, perdão, do segundo quadrimestre da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração, Morgana, e algumas pessoas ainda questionaram por que foi pouco divulgado, porque a presença aqui nessa Casa de Leis foi muito pequena. Eu desconheço realmente qual outro instrumento, talvez, irmos até a rádio, comunicar, né, a nossa comunidade de algumas audiências públicas, mas é importante a presença da comunidade. Por que eu estou fazendo essa menção novamente? E é um desafio para o senhor, enquanto também assessor de imprensa dessa Casa de Leis, e aproveitando, o senhor Ângelo Chuca já saiu, mas para tornarmos mais público o que já é público, deixar isso bem claro. A presença é extremamente importante. Eu estou falando isso porque nós pretendemos, né, ainda no decorrer desse ano, fazer essa audiência pública, né, vamos deliberar com o senhor, com os senhores vereadores, né. Também discutirmos a Universidade Contestado, tá? Eu acho que é importante, né, os avanços, aquilo que nós podemos contribuir enquanto poder público também, o que nós tínhamos, o que nós temos e aonde nós pretendemos chegar, é extremamente importante. Eu estou fazendo essa fala porque estive, e amanhã vou formular um requerimento, inclusive parabenizando a universidade, né, pela realização da 8ª MOCISC. Né, essa extensão da universidade, levando os alunos para conhecer os cursos, né, para a questão da tecnologia, do desenvolvimento. O vereador Chico, eu vi o senhor concordar favoravelmente. Nós tínhamos aqui, os mais antigos sabem, tinha as feiras de ciência aqui na SBO, e na época eu falei, inclusive me reportei na minha fala lá na abertura do evento, lá na UNC, né, que é extremamente importante. Como eu gostava muito de matemática, tá, vereador Chico, eu fiz um carrinho, a gente ganhava muito pouco carrinho, naquela época era no Natal, e olha lá, mas eu ganhei um carrinho de bombeiro. E eu tinha um tio, Alexandre Ers, que consertava rádios, e através dele, com válvulas, com motor de rádio, eu fiz aquele caminhão andar. E fui premiado na época. Mas nós tínhamos grandes, e por isso que eu estou falando isso, né, mas grandes pensadores na época, e vou citar um nome, talvez o vereador Paulo, os mais antigos lembram. O seu Paulinho Neuburger, filho do seu Paulo Neuburger, que era alfaiate. O Paulinho fez um foguete e fez uma moto, vereador Chico, na época. Ele construiu e andava, que é melhor ainda, tá? Isso na década de 78, da década de 70, mas de 78, 79, 80, por aí. Então, essas feiras científicas são extremamente importantes. Nós vimos grandes trabalhos lá, né? Então, só fiz essa menção, né, para complementar. Também conversava com algumas pessoas da importância da universidade estar também conosco aqui nessa Casa de Leis, né? Não para prestação de contas, não é esse o nosso objetivo, mas também para informar aquilo que nós podemos contribuir, o que eles têm de dados efetivos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro para o dia 2 de outubro, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado. Fique.